Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos, nesses dias, percorrendo o livro dos Provérbios, meditando sobre a sabedoria de Deus que se derrama sobre nós. Encontramos-nos nesta obra no prólogo, que corresponde aos 9 primeiros capítulos, e dentro do prólogo estamos a meditar a seção que diz respeito aos benefícios da sabedoria. Mas antes de meditarmos o versículo proposto para hoje, quero convidar você a elevar sua oração a Deus, pedindo ao Senhor que acolha a alma do Papa Francisco, pedindo ao Senhor que possa acolher o seu servo, ao mesmo tempo também em que convido a todos a rendermos graças a Deus pelo dom que foi e que permanece sendo Francisco para a Igreja do Senhor, para a Igreja de Deus. Agradeçamos a Deus porque este Papa nos fez retornar à compreensão de que Deus é misericordioso, de que Deus caminha conosco, de que Deus é Deus de amor e de bondade, que nunca se cansa de perdoar. Este é um dos ensinamentos do Papa Francisco que permanece vivo em meu coração, em minha memória. E quero convidar você também a retomar sempre esses ensinamentos. Então, agradeçamos ao Senhor e peçamos a Deus que acolha a alma do seu servo, que nós cremos que na sua bondade misericordiosa, Deus já o tenha acolhido. Unamo-nos à igreja que neste momento celebra sim a alegria da ressurreição do Senhor, mas que também se encontra em luto e se encontra sem o seu pastor universal. Ao mesmo tempo também peçamos a Deus que possa nos enviar pastor segundo o seu coração, que o sucessor do Santo Padre, o Papa, o novo Papa que vier a ser eleito, possa ser um homem de Deus que esteja sempre atento a ouvir o coração de Deus para transmitir a vontade de Deus aos corações dos homens. Hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 2, versículo 16, que diz assim para nós: para te livrar da mulher estranha, da estrangeira cujas palavras são sedutoras. A palavra de Deus aqui está falando para nós que um dos benefícios que a sabedoria proporciona para nós, um dos benefícios que a sabedoria derrama sobre nós ao penetrar o nosso coração, ao deleitar a nossa alma, um dos benefícios que a sabedoria proporciona para nós quando nos leva a refletir, quando nos leva a usar, segundo o coração de Deus, o dom do entendimento, é que a sabedoria nos livra da mulher estranha, nos livra da estrangeira, mas não de qualquer estrangeira, não de qualquer mulher estranha, aquela cujas palavras são sedutoras. Bem, ao longo deste versículo e dos próximos 3 versículos, nós vamos ver a palavra de Deus especificando, o livro dos Provérbios especificando qual é o tipo de ação, de atitude deste tipo de mulher. Quando a palavra de Deus fala, e aqui nós precisamos entender o contexto, o que a palavra de Deus no Antigo Testamento compreende com esses termos, a figura da estrangeira no Antigo Testamento era vista como uma ameaça.
Que tipo de ameaça, Fabiano? Uma ameaça à fidelidade a Deus. Fidelidade da parte do homem que pertence ao povo de Deus. Por que, Fabiano, que a estrangeira era vista desse modo? Porque Israel era um povo que acreditava no único Deus, prestava culto ao único Deus. Inclusive, nós, enquanto cristãos, somos herdeiros também da fé de Israel. Era um povo que adorava o único Deus. Porém, Israel estava cercado de povos politeístas, de povos idólatras, que adoravam vários deuses, que inclusive tinham vários ídolos. Pois bem, cuidado que muitos autores sagrados têm de ver com desconfiança, inclusive, a união de alguns homens do povo de Deus, algum israelita, algum hebreu, com uma estrangeira, é exatamente o risco que está se correndo de se corromper para tentar agradar a sua esposa. Se corromper de que modo? Adorando a falsos deuses, a deuses estrangeiros. Então a mulher estrangeira era vista talvez como um canal, talvez não, era vista com desconfiança, por quê? Porque era vista como um canal para desviar o homem pertencente ao povo de Deus para a adoração a falsos deuses. Da mesma forma também era visto o homem estrangeiro como alguém que poderia, se uma mulher do povo de Deus se unisse, se uma israelita, se uma hebreia se unisse a um estrangeiro, também corria o mesmo risco. Corria-se este mesmo risco. Pois bem, os livros sapienciais, dos quais o livro dos Provérbios faz parte, eles tanto falam, advertem a respeito desta situação da idolatria, como também advertem quando se fala a respeito da mulher sedutora, da mulher estrangeira, da mulher estranha. Fala-se também em alguns momentos da prostituta. O livro dos Provérbios, especificamente, não dedica muito espaço à reflexão sobre a prostituta, mas fala da adúltera, da libertina, da estrangeira, como canal de pecado, do pecado da luxúria. Então, nós podemos interpretar essas palavras das duas formas. Um canal de pecado, um canal do pecado da luxúria, que é o pecado contra a castidade, ou um canal de pecado, do pecado da idolatria. Nas Sagradas Escrituras, a idolatria muitas vezes é chamada de adultério. Então, por analogia, são dois pecados que se encontram ligados, íntimos. Até porque o pertencente ao povo de Deus é visto como alguém que contraiu núpcias com o próprio Senhor. Faz parte do povo que contraiu núpcias com Deus. Deus desposou o seu povo. Deus é o esposo de Israel, do povo de Deus. O povo de Deus está ligado a Deus por um contrato de aliança. Inclusive, a palavra aliança vai aparecer no versículo que meditaremos amanhã. Esses dois pecados. Este versículo que nós estamos meditando hoje pode ser interpretado das duas formas. Lembremos-nos que a tradição atribui o livro dos Provérbios à autoria de quem? À autoria de Salomão. E Salomão, pela própria experiência, ao se unir a mulheres estrangeiras, caiu nos dois pecados. O pecado da idolatria e o pecado da luxúria. Então, as duas interpretações são cabíveis aqui neste versículo. Aqui é como se fosse o velho Salomão, arrependido dos seus desvios, arrependido das suas quedas,
chamando a atenção do seu filho Roboão, que será o herdeiro do trono, que será o seu sucessor, chamando a atenção do seu filho para não se deixar levar pela mulher estrangeira, pela mulher que desvia o seu coração de Deus. Observemos as palavras que ele utiliza. Da estrangeira, cujas palavras são sedutoras. É um risco, meus irmãos e irmãs, que se corre quando se dá ouvido a pessoas que têm palavras sedutoras. Sedutoras em que sentido? Sedutoras para levar para o erro, para levar àquilo que não agrada a Deus. Tomemos cuidado, meus irmãos e irmãs, porque nós podemos cair facilmente não só em um desses dois pecados que são graves, mas aqui, se nós observarmos de forma ampla, de forma geral, nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que nos bajulam, com as pessoas que nos elogiam excessivamente, com as pessoas que vivem, como nós falamos no popular, passando mel em nossa boca. Por quê? Porque as pessoas que agem deste modo são pessoas que nos levam para o mau caminho sem que nós percebamos. Por que essas pessoas nos levam para o mau caminho? Porque essas pessoas nos impedem de ver o nosso próprio erro, uma vez que elas nos bajulam. Elas nos fazem pensar, nos fazem achar que estamos sempre corretos, que não erramos. Porque essas pessoas nos atraem para fazermos a vontade delas através da sedução. E aos poucos nós vamos normalizando e normatizando aquilo que é errado, aquilo que é pecado. Precisamos pedir sempre a Deus o dom da sabedoria, porque o dom da sabedoria nos fará enxergar, nos fará ver qual é o elogio verdadeiro que nos faz progredir na vontade de Deus, que nos faz mantermos-nos no caminho do Senhor, e quais são os elogios que por detrás deles se encontram outros interesses, que se encontram segundas intenções. Qual o elogio que no final das contas vai nos arrastar para o mal? Não nos deixemos ser seduzidos. Permaneçamos com o nosso olhar fito no Senhor, com o nosso olhar fixo em Deus. Atentemos somente para as palavras que saem da boca de Deus. E nem sempre as palavras que saem da boca de Deus são palavras que nos agradam o nosso coração. Aliás, nunca Deus vai pronunciar uma palavra que massageie o nosso ego, mas sempre Ele vai falar a verdade para nós. Cuidado com as pessoas, cuidemos das pessoas que vivem massageando o nosso ego. Tomemos cuidado com as pessoas que vivem simplesmente aprovando tudo que falamos, tudo que pensamos e todas as nossas atitudes. Porque no final das contas, essas pessoas não estão agindo para o nosso bem. Mesmo que não façam com segundas intenções, mas elas não estão permitindo que nós cresçamos. Elas, ao contrário, estão nos atraindo para um fosso que pode ser sem volta, para um buraco que talvez nós não tenhamos como sair dele. Então peçamos sempre ao Senhor o dom da sabedoria, para que estejamos sempre atentos a rejeitar as posturas e as palavras que nos levam para a perdição e a estarmos sempre atentos às palavras que nos edificam e que nos aproximam mais de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.